tipo o fechamento de todos os outros textos que a gente leu até agora. Ele está falando dos carboidratos, das proteínas, do CNCPS, juntando tudo como nutrição, tá? Então, quando a gente lê um artigo de nutrição, a gente tem que saber, né, várias coisas que estão implícitas, que falam no material e métodos e discute como se não fosse nada. Então, as meninas vão abordar e depois a gente vai discutir um pouco as dúvidas que ficaram para a proteína, do texto de proteína, que eu não pude participar da discussão, a gente consegue fechar aqui hoje, tá? Então, eu acho que ficou bem legal esse texto para fechar todos os que a gente já viu, já estudou, que eram maiores, mais compridos, mais cheios de teoria, mas que era mais fácil de entender, porque eles eram autoexplicativos. Esse daqui você precisa ter os conceitos já gravados na cabeça. Tá? E os artigos de nutrição são desse jeito. Né? O que a gente vai ler daqui para frente são coisas mais parecidas com isso. Por isso que tinha que ler e fazer nutrição, né, para ter os conceitos na cabeça, para conseguir entender. Tá? Era só um comentário antes da gente começar. Ana, então você vai achar depois tudo no final, tem certo. Eu acho que as meninas que sabem quando que faz as perguntas, mas acho que é mais fácil a gente juntar tudo para o final, né? Porque aí se ficar interrompendo a apresentação delas, às vezes perde o fio da meada, mas é elas que mandam, né? Da semana retrasada, você vai aproveitar e vai fazer os comentários que você teria feito no final. Isso. Tá, acho que fica mais fácil. E fecha, né, todo o texto. Tá bom. Queria, na semana que vem, fazer uma apresentação rapidinha sobre o método dos dados de forragicultura no experimento desse ano. Pode ser? 15 minutinhos. Vem. Depois do Marcos. Vera, o seu áudio está cortando tanto para mim. É só para mim ou é para todo mundo? O áudio da Vera está cortando. Para mim também. Para mim também. Vou trocar a internet aqui. A internet aqui de casa está horrível. Vamos começar? Vou apresentar as meninas aqui. Então, nós hoje teremos a apresentação da discente Brenda Moreira de Almeida Nogueira e Maiara Ramundo Castro, discentes da zootecnia, que vão apresentar o artigo Suplementação proteica de vacas leiteiras mantidas em pastagem de TIFT 85 durante o período da seca. Com vocês. Aí pode abrir o microfone da Brenda, por favor. Eu não consigo abrir o microfone dela, só fechar. Brenda. Ela vai ter que voltar aí para abrir. Boa noite, galera. O nosso artigo é a suplementação proteica de vacas leiteiras mantidas em pastagem TIFT 85 durante o período de seca. Tá todo mundo me escutando certinho? Sim.
Bom, o objetivo desse trabalho foi avaliar o consumo de matéria seca e a resposta produtiva e econômica das vacas da raça Girolando, mantida em pastagem de TIFT 85 durante o período de seca, recebendo suplementação proteica com diferentes níveis de proteína bruta. Bom, a elevada extensão territorial em pastagem no Brasil, cerca de 180 milhões de hectares, associado ao menor custo de alimentação do pasto em relação ao confinamento, explica, pelo menos em parte, a maior adoção do modelo de produção a pasto. No entanto, em razão da crescente expansão da agricultura em áreas de pastagens, a produção de leite em pastagem ela vem ocorrendo por meio da ampliação da produtividade da terra. A pecuária leiteira ela começa a ser atrativa economicamente quando a produção da área é superior a 4.576 litros de leite por hectare por ano. E para chegar nesse objetivo, é necessário que a fazenda do produtor adote manejos nutricionais e manejos genéticos que afetam a produtividade de um sistema de produção de leite em pastagens, objetivando ampliar a produtividade da terra. O período de seca é a fase mais crítica do sistema de produção de bovinos a pasto. Nessa época, a forragem que o animal vai se alimentar, ela possui um baixo valor nutritivo, que é caracterizada pelo elevado teor de fibra indigerível e teores de proteínas brutas inferior ao nível crítico, que o artigo cita, que é de 7% de proteína bruta na dieta basal. Com isso, ocorre a limitação do consumo do animal e, consequentemente, a limitação de atendimento das necessidades nutricionais dos animais. Assim, se entende que a suplementação proteica no período seco do ano é de fundamental para a produção animal. O artigo mostra para a gente que a decisão quanto à suplementação ela deve estar além do entendimento das necessidades dos animais. Ela tem que estar diretamente associada com a renda econômica, porque um dos motivos dos produtores do Brasil não optarem em usar a suplementação, às vezes é por falta de informação e por escassez de cálculos de eficiência do uso de suplemento, que calcula pela produção de leite por quilo de concentrado. Pode passar, Breno, por favor. O experimento ele foi desenvolvido em área experimental do setor de bovinocultura do Instituto Federal de Educação em Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Campus Uberaba, localizado em Uberaba. O período experimental foi de 10 de maio a 9 de julho de 2014, totalizando 61 dias de experimento no período da seca. Foram utilizadas 12 vacas da raça Girolando em lactação, com peso médio de 521 quilos e produção de leite média inicial de 1,615 kg de leite por dia. O experimento ele foi constituído de 4 tratamentos e 4 períodos experimentais, com duração de 15 dias cada, sendo os 10 primeiros dias para uma adaptação dos animais com a suplementação, com os tratamentos, e os 5 dias restantes para a coleta de dados. Pode passar, né? Os tratamentos eles foram constituídos de uma dieta controle, apenas com sal mineral e 3 níveis de suplementação proteica, com 40%, 50% e 60% de proteína bruta, sendo fornecido nas quantidades de 2,5 kg por animal por dia. Os animais eles receberam esse concentrado 2 vezes ao dia. Metade da quantidade foi ofertada na ordenha da manhã, entre as 8 às 9 horas, e a outra metade na ordenha da tarde, entre as 15 e 16 horas. Os ingredientes que compõem essa suplementação proteica foi o farelo de soja, o milho, a ureia e o sal mineral.
Pode passar. Entre as ordenhas e no período da noite, os animais tiveram livre acesso ao piquete de TIFT 85, com área de 5,28 hectares para todos os animais. E nesse piquete tinha bebedor, coxo de saleiro e sombrite. A avaliação da biomassa de forragem, ela foi realizada igual a gente realiza aqui no experimento de forragem do ano passado e, consequentemente, desse ano. A gente pega um quadrado metálico, a gente faz a média de altura da forragem, escolhe uma touceira que está com essa média de altura, coloca esse quadrado e faz um corte rente ao solo, onde vai pegar todo o material daquela forragem que está ali na área do quadrado. O sistema adotado foi o pastejo contínuo, com disponibilidade de média de forragem de 5.704 kg de matéria seca por hectare. Pode passar, Breno, por favor. Eu passei esse que... Oi? Isso. Para a estimativa de consumo a pasto, utilizou-se o dióxido de titânio. O dióxido de titânio ele é um indicador capaz de estimar a produção fecal e o consumo de animais criados soltos. E ele foi fornecido aos animais na dosagem de 20 gramas por dia durante 7 dias consecutivos no período experimental. Esse indicador ele foi acondicionado em cartuchos de papel, onde ele foi introduzido na boca do animal, sempre após a ordenha da manhã e antes do fornecimento do concentrado pelos animais. As amostras do pastejo simulado de TIFT 85, suplementação concentrada e fezes, elas foram pré-secas em estufa de ventilação de 65 graus Celsius durante 72 horas. As fezes, elas foram, eu esqueci de falar da coleta de fezes, foi feita durante 4 dias consecutivos no período experimental, quando foi fornecido o dióxido de titânio. Essas amostras que ficaram secas na estufa de 65 graus durante 72 horas, elas foram homogeneizadas, moídas no moinho com a peneira com uma área de 1 milímetro e foram destinadas a fazer análises laboratoriais, como matéria seca, matéria orgânica, FUDN e etc. As vacas foram ordenhadas mecanicamente 2 vezes ao dia e por meio de um dispositivo que fica na ordenheira, foi feita a pesagem do leite nos 2 últimos dias de cada período experimental. Foram coletadas, que elas foram armazenadas a temperatura de 2 a 6 graus Celsius e encaminhada ao laboratório de análise de qualidade de leite da Embrapa, de gado de leite, lá em Minas, e com o intuito de análises dos teores de proteína bruta, gordura, lactose e etc. Pode passar, por favor. Durante o período experimental, falando de custo, o dólar no Brasil, naquela época, valia a R$ 2,22, o que o artigo traz para a gente. Para uma análise do preço pago pelo leite, foi feita Tá cortando? Tá cortando? Tá cortando, Mayara. Muito? Não, começou agora. Então, deixa eu ir para cá. Então, eu vou continuar. Durante o período experimental, o dólar no Brasil é R$ 2,22. Para análise do preço pago pelo leite, foi feita uma pesquisa do valor pago pelo litro de leite, ali pelo Instituto e pela empresa que era responsável naquela época pela captação durante o período experimental. E esse valor foi convertido em dólar
e eles fizeram uma média de 0,50 dólar por litro de leite. E em relação ao custo do concentrado, eles pecuárias na região de Minas, no período experimental, e fizeram-se médias equivalente ao valor do dólar também. Com o intuito de calcular o custo do uso do pasto, foi adotado como referência o preço de aluguel por mês por animal, na região de Uberaba. Foi realizada uma pesquisa em 3 fazendas e a média do valor que eles encontraram foi de 11,30 dólares por mês por animal. O efeito do tipo de suplementação concentrada foi submetido ao teste média Tuckey pelo programa CISVAR. Pode passar. Bom, resultados e discussões. A produção média de forragem foi de 5.704 quilos de matéria seca por hectare, com uma oferta de forragem. Tá certo. De 7,50. Prestando atenção aqui na tabela, em relação ao consumo de concentrado, a gente pode notar que o consumo dos suplementos proteicos com 40% e 50% de proteína bruta não foi afetado pelo teor de proteína bruta do concentrado. A gente pode ver na primeira linha que não houve nenhuma interferência de valor, nem aumentou nem diminuiu entre 40% e 50% de proteína bruta. No entanto, a ingestão do suplemento de 60% de proteína bruta se mostrou inferior em relação aos demais suplementos proteicos. A gente pode notar que está 1,95. Esse menor consumo pode ser provavelmente causado pelos efeitos metabólicos da ureia e ou pela pouca palatabilidade do alimento. Segundo um pesquisador que o artigo cita para a gente, o cloreto de sódio e a ureia são os principais limitadores de consumo. E agora, a gente prestando atenção no consumo de forragem, geralmente quando se utiliza suplementos concentrados em adição à dieta em pastagem, pode ocorrer um efeito substitutivo do pasto pela suplementação proteica. A gente pode observar na segunda linha do nossa tabela que o consumo de forragem na dieta que não tem a suplementação proteica, só o sal de mineral, tá 10,16, então consumo alto, né? E a gente pode observar já na suplementação proteica, na dieta de 40% e de 60%, a gente pode ver que houve uma diferença de forragem pela suplementação proteica. E na dieta de 50% de proteína bruta, não houve, assim, uma interação significativa, não houve uma substituição tanto da forragem pela suplementação proteica. E esse efeito substitutivo, ele pode ter acontecido em razão da quantidade ofertada do suplemento, que foram de 2,5 kg de quilos animal por dia, e também devido à baixa oferta de forragem que a gente tem no período da seca. E também, falando de energia e proteína, o autor cita que nesse trabalho, os animais presentes aqui, eles demandam em média uma dieta com relação de nutrientes digestíveis totais e com proteína bruta de 4,55 de exigência de mantença e produção. Ao se avaliar esse consumo aqui na tabela, eu tive um pouco de dificuldade para relacionar, mas ele me dá os valores em relação ao sal mineral, 5,25 e de 3,14, 2,96 e 2,67 em relação às suplementações de 40%, 50% e 60%. Eu peguei esse valor, que não está na tabela, mas que é abaixo da exigência que esse trabalho nos mostra, eu dividi o valor dos nutrientes digestivos totais com o consumo de proteína bruta e cheguei nessa relação, que neste trabalho está abaixo do que é a exigência de manter dos animais, que é 4,55. Isso também pode ser
um motivo que teria levado ao efeito substitutivo da forragem. Pode passar. Bom, agora eu vou falar sobre a resposta produtiva em relação à suplementação que foi ofertada, né? Os quatro tratamentos. Ele fez pelo teste Tuck. O teste Tuck ele vai nos ajudar a diferir qual tratamento que não se difere e qual se difere. Aí nós temos os 4 períodos, mas a gente vai analisar primeiro a produção de leite. Na produção de leite, a gente pode perceber que apenas se diferiu foi o sal mineral. Entre as suplementações de 40%, 50% e 60%, não houve diferença, ao nível de significância de 5%. A gente pode perceber também que quando ele vai pegar a produção de leite e corrigir a 3,5% de gordura, quando ele faz essa correção, a situação muda. Muda como assim? As outras suplementações proteicas continuam não se diferenciando, mas a do sal mineral também não se difere de 60% do peso da proteína bruta. Isso acontece e nos mostra que o uso do suplemento em maiores concentrações de proteína bruta pode ser adequado, mas ele sendo fornecido em menos quantidades, sem deixar de suprir as exigências do animal, é uma melhor opção para que a gente possa trabalhar em relação aos custos e também em relação à saúde do animal. A gente pode perceber também que aí na suplementação de 40% de proteína bruta, a variação, quer dizer, teve a menor queda de produção de leite, referente às outras suplementações. Isso também deu uma resposta produtiva muito boa para um experimento. Agora aqui, eles fizeram uma análise do leite, que vai ver a gordura, proteína, lactose, CCS, ureia. Aí a gente vai frisar principalmente a proteína. Na proteína, nós conseguimos observar... Nós conseguimos observar que a de 40% não se difere da de 50%. Porém, ela se difere de sal mineral e também de 60% de proteína bruta. Mas, principalmente olhando, a gente consegue perceber nos valores da proteína que ela possui o maior valor de proteína. Isso pode mostrar para a gente que nem sempre a maior quantidade, a maior porcentagem de proteína bruta na suplementação quer dizer que a gente vai ter uma maior quantidade de proteína na análise do leite. Esse valor, por ele ser maior, pode ser que ele teve uma melhor relação entre energia e proteína bruta, que é o NDT por PB, né? Isso pode ser o motivo dele ter elevado, que aí ele vai manter um equilíbrio e vai conseguir suprir todas as suas necessidades. Agora, falando da ureia, a gente consegue perceber que a diferença significativa deu somente do sal mineral, que deu de 13,15, né? Isso ele cita no texto, que o N-ureico de 13,15, ele está dentro do valor preconizado. Então, ele está dentro de um valor padrão, que seria o melhor para as vacas em lactação. E aí ele fala aqui também
ele cita um autor falando assim, que a ureia com maior, com valores a maior que 18, e a proteína do leite acima de 3,2% apresentaria um excesso de proteína e em relação ao consumo de carboidratos fermentáveis e energia líquida, ele fala que ele cita aqui que pode ocorrer problemas na fermentação, na estagnação de todo o processo fermentativo do rumo. Agora, ele fala mais uma avaliação que eles fizeram, foi a variação do peso vivo dos animais. Essa variação teve pelo teste Tucker, que a gente pode perceber que a variação, não houve variação entre 40% e 50%, e o sal mineral também não, mas houve um valor negativo em 60%. Esse valor negativo foi decorrente a um gasto de energia para a excreção do N-ureico, que seria assim, por que ele deu negativo? Por causa dos valores da tabela anterior, da ureia ter sido muito elevada, do teor de ureia apresentado no leite está muito elevado, e da suplementação também, que eu acho que era 8%. E aí, por que foi negativo? Porque com a utilização do concentrado, com todo o teor excessivo de proteína bruta, resulta no alto valor do N-ureico, né? Que faz com que haja o aumento das exigências de energia para excretar o nitrogênio formado pela ureia. Essa tabela aqui mostra para a gente a resposta econômica da produção de leite. Na avaliação econômica apresentada pela renda bruta, que ela foi calculada, é aquilo que voltou para o produtor, a venda do leite, com... Brenda, seu negócio está fazendo muito barulho. Ai, pede para a Adriana, para mim, senão não tem. Aí, pronto. Na avaliação econômica apresentada pela renda bruta, calculada pela Receita, foi com a venda do leite, que voltou para o produtor, sem o custo de alimentação que ele teve. Verificou, ali a gente pode ver a margem bruta relativa, a última linha da nossa tabela, que com o uso de suplemento proteico com 40% de proteína bruta foi o mais atrativo em termos de margem bruta relativa. E ele também nos mostra que, de acordo com o aumento do teor de proteína bruta dos suplementos proteicos, a margem bruta relativa vai reduzindo, mostrando que a suplementação com menos teor de proteína foi mais eficiente do que as com nível de 50% e 60% de proteína bruta. Esse fornecimento da suplementação proteica para essa vaca leiteira no período seco provocou um incremento de 4% da margem bruta relativa quando os animais começaram a receber um suplemento com 40% de proteína bruta. E isso pode ser explicado com a resposta produtiva que a Brenda falou para a gente. E quando a suplementação a pasto é feita de uma forma que não é planejada, que realmente não é planejada, a probabilidade de inviabilidade econômica é frequente. E a gente pode ver pelas suplementações de 50% e 60% de proteína bruta, que tiveram uma pequena resposta produtiva. Às vezes eu posso estar jogando meu dinheiro fora em querer comprar alguns concentrados com alto teor de proteína e o meu animal não vai estar comendo, não vai estar convertendo naquela produção que eu quero. Por isso que com a resposta econômica, eles nos mostra que precisa fazer todo-se um planejamento. E o autor fala para a gente também que
A suplementação ela deve ser baseada com critérios, deve ser bem analisada, não somente em aumentar a produção de leite, mas em aumentar a produção de leite, aumentando junto os seus resultados econômicos satisfatórios. Pode passar. E a gente conclui que para vacas da raça Girolando sob pastagem de Tifton 85 no período seco do ano, verifica-se que os fornecimentos de suplementos proteicos proporcionaram um efeito substitutivo e a suplementação proteica com 40% de proteína bruta se mostrou mais eficiente em termos produtivos e econômicos. E foi isso, gente. Obrigada. Antes de vocês fazerem as perguntas, a gente pode fazer umas considerações gerais, aí a gente abre para todo mundo perguntar? Pode ser assim? Sim. Então vamos lá. Por favor. Então tá joia, então vamos lá. Na introdução desse texto tem alguns números mágicos da nutrição, que vocês já ouviram falar, né? Que a suplementação proteica tem que ser 7%, que para cada 3 quilos de leite produzido você tem que dar 1 quilo de concentrado para a vaca. E o objetivo é que os concentrados têm que ter de 20% a 22%. Isso aí são números mágicos da nutrição, tá? Tem uma razão de ser esses números, mas eles são usados assim levianamente. E por conta disso, muitas vezes a suplementação não dá certo, porque está sendo feita de forma errada. Então, a gente tem que aprender a usar os números da nutrição. E foi isso que se propôs esse experimento. Qual que é o fundamento aqui? Como as meninas disseram, a gente tem no meio do ano seca, faz parte do nosso país, faz parte do nosso clima, e quando para de chover, começa a fazer frio, diminui a incidência do sol, a gente tem um baixo crescimento dos capins. E não é só baixo crescimento, ele perde qualidade. Ele vai ficando velho e perde principalmente o que está no conteúdo celular, que são as proteínas. Então, seria, vamos dizer assim, o tradicional, o convencional, é você suplementar, né, fazer uma suplementação dos nutrientes que estão faltando nessa dieta, tá? E eu falo, pessoas, né, os humanos gostam muito de proteína, e geralmente falam, quanto mais proteína, melhor. E se vocês pensarem, a gente pensa nisso, inclusive, para nós, pessoas, né? E isso é um erro comum que acontece. Você chega lá na agropecuária, aí pergunta, e aí, que suplemento que eu levo? Aí fala, tem esse de 60% de proteína, e tem um de 40%. Você fala, não, eu vou levar o de 60%, eu quero dar proteína para minha vaca. Né? Então, esse é um erro comum que acontece. Então, o que o pessoal determinou aqui nesse experimento, bem bonitinho? Eles começaram a mostrar que proteína sozinha não resolve problema nenhum, pelo contrário, ela pode causar problemas. E se vocês lembrarem do texto passado, o texto teórico passado, antes da apresentação do Edgar, ele falava justamente isso, que eu precisava ter no rumen, ao mesmo tempo, carboidrato e proteína. Por quê? Porque quem mora no rumen, os micro-organismos ruminais, precisam dessas duas coisas ao mesmo tempo, tá? Se não tiver isso ao mesmo tempo, a gente vai ter uma diminuição de produção de bactéria dentro do rumen, a gente vai ter uma diminuição de ácido graxo, a gente vai ter um extravasamento de ureia de amônia de dentro do rumen, que vai virar ureia, e isso pode ter algumas consequências. Não estamos falando de matar a vaca. As consequências são, vamos dizer assim, menos dramáticas, mas mais fáceis de acontecer e passarem desapercebidas. Então, quando a gente tem um excesso de proteína na dieta, sem carboidrato, o que acontece? A proteína não é usada. Ela sai de dentro do rumen e vai para a corrente sanguínea. E as meninas chamaram a atenção que esse é o efeito, falando efeito deletério da ureia, é o efeito ruim da ureia. Qual que é o efeito ruim da ureia? Eu preciso transformar o excesso de amônia que saiu do rumen em ureia, e isso eu gasto energia.
Eu podia gastar essa energia fazendo músculo, mas não vou gastar desse jeito, porque senão eu vou ter um problema de intoxicação. Tem outro problema. Quando a gente começa a ter mais ureia circulante no sangue do animal ruminante, ele não está morrendo, não tem nenhum problema de intoxicação, mas a gente começa a ver algumas mudanças no pH de alguns líquidos e alguns órgãos. Em vacas de leite, é determinante a modificação do pH do endométrio. Então, o útero da vaca, por causa do excesso de amônia circulante, começa a ficar mais alcalino. E isso é muito ruim porque inibe a anidação do embrião. Então, a vaca tem uma fertilização, forma um embrião, e na hora que ele vai grudar na parede do útero, se vocês lembrarem, as mamíferas, a placenta não se forma no dia 1 da concepção. Primeiro, o embrião gruda na parede do útero, e a partir daí vai tendo a resposta de formação da placenta. Quando esse embrião gruda na parede do útero, aquela parede do útero tem um pH que não é interessante para ele. Então, ocorre um aborto. Tá? Isso por quê? Por causa do desbalanceamento da dieta. Você fala, mas a vaca não está morrendo. Ela não está morrendo. Mas aquele parâmetro que tinha no texto passado, que era o nitrogênio ureico do sangue, do leite ou da urina, a gente consegue ver que está desbalanceado. Então, o excesso de proteína, além de você pagar caro para comprar, porque proteína é o nutriente mais caro que a gente tem por quilo, a gente tem, vamos dizer assim, efeitos ruins no organismo, que vão desde perda de peso, como a gente viu que acontecia com os animais, não tem a mesma resposta na produção de leite que a gente esperava, quanto mais proteína, melhor, então quanto mais eu der, mais eu vou produzir, a gente viu que isso não é verdade, e a gente tem a própria composição do leite mudando. Se vocês lembrarem também, o que determina a produção de proteína no leite é a produção microbiana, os aminoácidos produzidos a partir de bactéria. Então, quanto melhor eu tiver o desenvolvimento microbiano no rumen, melhor eu tenho índice de proteína no leite, tá? Não é fácil mudar a proteína no leite, tá? É mais fácil você mudar a gordura, mas ocorrem essas alterações. Então, quando as meninas falaram de relação NDT proteína bruta, quer dizer o quê? Balanceamento da dieta. E aí, a gente entra em balanceamento, a gente pode lembrar do que o Edgar falou com o programa CNCPS, que ao longo dos dados da discussão que as meninas levantaram, elas falaram a melhor dieta entre as suplementações é com menor teor de proteína, 40%, mas ainda não está ideal. Podia ter alguma modificação nessa dieta para maximizar ainda mais a produção de proteína microbiana e a produção de ácidos graxos no rumen. Então, a gente pode, quando a pandemia deixar, quando a gente voltar, pegar essa dieta desse experimento, levar para o simulador do CNCPS e alterar essa dieta colocando mais carboidrato, tá? Para ver o ponto ótimo dela, corrigir o balanceamento, tá? Porque o que os dados estão mostrando? Que a dieta não está perfeitamente balanceada. Você fala, mas perfeitamente balanceada existe? No mundo teórico da nutrição existe, mas no mundo prático a gente pode chegar mais perto disso. E daí a palestra do Edgar da semana passada, de usar um sistema que faz essa avaliação, que é o CNCPS, que é um corretor de dietas, que a gente veria aqui, colocaria essa dieta para esses animais e corrigiria. Está faltando o quê? E a gente ia ver o que está acontecendo dentro do rumen, em termos de produção de proteína microbiana, escape de amônia e produção de ácido graxo, que é o que a gente quer maximizar. E se vocês pensarem, esses animais, eles não são animais de altíssima produção, né? São animais que produzem 18, 20 quilos de leite, né? Você fala, é muita coisa. Não, não é pouco leite, mas é um animal, não é um animal top de linha, uma vaca leiteira premiada, tá? Lá da exposição. Mas é um animal que a gente encontra todo dia. Então, esse resultado desse experimento é bem ilustrativo para a gente pensar que alguns conceitos que a gente tem, porque eu ouvi falar, e a gente tem que avaliar a partir de agora como nutricionista, né? Então, ver o que paga as suas contas? Produção de leite. Então, vamos ver, em termos de produção de leite, a capacidade produtiva do animal,
Às vezes, se fosse um animal mais produtivo, que produzisse 40, 50 quilos de leite, ele ia precisar de um teor maior de proteína. Então, talvez, nesse animal, a gente teria um melhor desempenho do suplemento proteico mais rico em proteína, tá? Mas aí a suposição, a gente teria que testar isso uma outra vez. Então, quando a gente for, outra coisa que eu queria levantar para vocês, eu não sei se todos já ouviram falar, o que é efeito substitutivo. Que o efeito substitutivo, o animal comendo só sal mineral, ele comia 2% do peso vivo, né? Era o consumo de matéria seca dele. E quando ele passa a comer suplemento, esse consumo cai de 2 para 1,6, 1,7, né? Então, ele está substituindo o que ele comeria de capim, de forragem, por suplemento, tá? A gente nunca quer isso, porque o capim é mais barato que que o suplemento, né? Então, a gente gostaria, né, sempre do animal ingerir a maior quantidade de capim, se esse capim tiver uma boa qualidade, tá? Deixa eu ver se tem mais uma coisa que eu tinha anotado aqui para falar. Então, fica a sugestão para um próximo experimento, vamos supor que a gente um dia vai trabalhar com leite, é interessante dosar o teor de ureia que escapa do rumen. E lembrando que, às vezes, a gente, quando faz nutrição, acha que se a ureia sair do rumen, o animal vai morrer. Isso não é verdade, tá? Então, sempre que há digestão de ureia dentro do rumen, o PDR, né, proteína degradável no rumen, a gente tem um escape de amônia, que vai virar ureia e que vai circular pelo sangue do animal, tá? Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, para chamar a atenção de vocês. Aí agora a gente pode ver as perguntas, as dúvidas que vocês ficaram, e eu ajudo as meninas a responder, porque as duas ainda estão... A Brenda não fez ainda, né? Nutrição, então eu posso ajudar um pouquinho. Vera, você tem alguma consideração a fazer com relação ao texto? Na verdade, eu gostaria de ressaltar alguns aspectos. Eu até grifei aqui, deixa eu dar uma conferida. Eu gostaria que as meninas apresentassem a tabela 2 da composição bromatológica do Tifton. Volta aí para nós, por favor. O que aconteceu? Não sei. A Brenda vai colocar aqui o artigo da amostra da tabela 2. É porque ela está lá no WhatsApp, né? Mas não tem lá na apresentação? Por que saiu da apresentação? Ela só tem os É a próxima, essa. Aí. Passa o mouse sobre o teor de FDN, fazendo favor. Do Tifton 5. Aí. 83,70%, né? Porque é percentagem da matéria seca. Tá certo? Uma única avaliação de um experimento que durou 61 dias. Tá certo? O que vocês acham que os pesquisadores esqueceram de fazer durante esse experimento? Vocês conseguem imaginar o que poderia ser diferente nessa avaliação?
Será que a qualidade do capim não mudou na seca durante 2 meses? Meninas? Ele ter realizado mais coletas em relação à massa, para a gente fazer as análises laboratoriais de FDN, de material. Isso? Exatamente. O que acontece? Em cada período que ele fez a avaliação, né, que ele apresenta lá 4 períodos, ele deveria ter feito a análise do capim. Porque, igual a professora Ana Luísa falou, houve o efetivo, né? E a massa ofertada, apesar dele ter feito cálculo lá de 3,5 vezes oferta de forragem e alegar que houve uma oferta adequada de forragem para os animais, a qualidade da forragem foi mudando ao longo do tempo. Então, ele não conseguiu, dentro de uma avaliação mais fina, mais refinada, avaliar o quanto que foi importante essa substituição ao longo do tempo, tá certo? Isso é um problema muito grave, porque ele perdeu a oportunidade de explicar melhor o que aconteceu. Porque houve restrição alimentar da forragem em função da qualidade dela, né? E quanto que houve, como que foi essa restrição alimentar? Não é só oferta em termos de quantidade, mas é oferta em termos de qualidade também. Mas o objetivo do suplemento era justamente favorecer a degradação dessa fibra e melhorar a ingestão. Tudo bem, só que ele pegou uma alteração na qualidade, certamente, né, dentro de coleta de dados, que ele não, como que eu vou falar? Ele não conseguiu demonstrar, porque ele não fez uma coleta adequada de dados da forrageira, que era a base do experimento dele, né? Se vocês observarem ali na tabela 3, abaixa para mim, por favor, a tabela 3. Desce mais um pouquinho aí na tabela 3. Aí. Então, ele não conseguiu observar a diferença no consumo de matéria seca total, no consumo de matéria seca por percentual de peso corporal, né, no consumo de proteína bruta e no consumo de nutrientes digestíveis totais. Mas a digestibilidade da matéria seca, né, a digestibilidade total da matéria seca foi muito, muito baixa. Lá quando ele fez a avaliação só com consumo de sal mineral. Foi de 23%, entenderam? Então, assim, é muito complicado, né? Trabalhar num período tão longo, ainda mais no período de transição, né? De água para seca, sem fazer o detalhamento da alteração da composição bromatológica do capim, tá? Passa lá para a tabela 4, fazendo favor. E aí vocês vejam aqui, ó, ao longo do período, né, ou considerando só o suplemento, só a suplementação com sal mineral, que houve, então, uma perda de capacidade de produção de 13 para 6. É claro que houve alteração da qualidade desse capim, consequentemente da ingestão de tudo, né? Tá certo? Tudo bem? Entenderam? Então, às vezes, né, um errozinho, né, de coleta de dados, desce para mim lá na tabela 5, muda toda a discussão do trabalho, que é a alma do trabalho. Então, ele podia determinar milimetricamente como que foi que ocorreu o efeito substitutivo e qual que é a interferência do efeito substitutivo em todos os parâmetros fisiológicos e metabólicos que queria descrever, tá?
Aqui, só para ter uma ideia, quando a gente olha aqui em contagem de célula somática e a ureia no leite, quando o animal ingeriu só o suplemento mineral, foi muito mais favorável. Então, quer dizer que houve, né? Não teve diferença do 40% e de 60% de proteína bruta na contagem de célula somática, mas numericamente a diferença é grande, né? Estatisticamente não teve, mas numericamente teve. Então, assim, se ele tivesse detalhado esses períodos, ele poderia ter pego uma alteração legal em todos esses parâmetros. Você vê que a ureia foi diferente, né? Então, só a suplementação com o sal mineral é que manteve a ureia dentro dos padrões. Entenderam? Então, assim, às vezes você fala assim, ai, nossa, vou ter que coletar de novo. Vai. Se você quiser escrever um artigo bem completinho, bem legal, e entender exatamente o que está acontecendo com o animal, o metabolismo do animal, você vai ter que ter essas avaliações, tá certo? Então, por exemplo, se a gente tivesse tido capacidade de medir a ingestão de pasto no experimento do ano passado, a gente ia achar efeito substitutivo, eu tenho certeza absoluta. Tá? Então, tem muita coisa que aconteceu o ano passado que a gente está com dificuldade para explicar. Por quê? Porque a gente fez um indicador, né, para utilizar. Não fez efetivamente um ensaio nutritivo junto com o consumo do concentrado, dos pellets. A gente fez a análise de proteína e de FDN. Então, a gente vai tentar usar a análise química do capim para tentar explicar o que aconteceu. Tá certo? Era isso, meninas. Gostei da apresentação. Gostei. Obrigada, professora. Eu também, muito obrigada. E só lembrando, gente, que a base da alimentação desse animal é o capim. Você suplementa com 2 quilos, com um pouquinho de proteína na forma do suplemento. Mas o que faz, né, o que enche a barriga dele realmente, ainda é o capim. Agora, plateia, e a dúvida de vocês? As meninas vão ficar felizes de responder. Eu tenho uma dúvida. Na tabela 5, fala sobre, coloca alguns, na análise do leite, tem o valor da CCS aí, ó. Duas coisas, não sei se eu posso estar enganada, mas o valor de CCS tem que ser em torno de 200 mil, né? Células, né? Acho que é isso, né? Se for isso, tá todos alterados. Esse valor da CCS tem alguma coisa a ver com a dieta ou provavelmente é algum problema de manejo sanitário? Esse valor de CCS é tão alterado, pode ser por conta da suplementação? Ou não tem nada a ver? Eu assisti uma palestra de um pessoal discutindo isso, fazendo relação da dieta com ureia, com inflamações orgânicas do corpo de forma geral, né? Então, quando a gente tem um teor maior de ureia, vamos dizer assim, a gente teria, mas aí teria um pouco maior do que foi aqui, tá? Então, quando a gente haveria a morte dos micro-organismos por excesso de ureia no rumen, esses micro-organismos mortos liberam substâncias que caem na corrente sanguínea que causam uma inflamação geral no animal. Então, já tem trabalhos novos relacionando a alta ingestão de ureia com incidência de mastite, de metrite, de problema de casco e todas as inflamações gerais. Não é o caso nesse experimento, porque o nível de ureia usado aqui é bem aquém do que seria necessário para causar essa desordem ruminal, tá? A morte dessas bactérias por excesso de ureia. Eu confesso para você que eu não sei qual é o número de CCS recomendável, teria que dar uma olhada na internet, mas você falou 200 mil, tá todo mundo com problema, né? Então, tem um aqui que nem o zero não tá salvando, tá todo mundo com infecção relativamente grande. Né? Vocês lembram? Eu acho que é 200 mil células.
O mais baixo está 50% a mais, né? Então, assim, talvez seja um problema do rebanho, né? Eu estou chutando mesmo. Porque o teor de amônia não explicaria isso. E no trabalho, diretamente, eu não consigo ver relação. E lendo o trabalho, tipo, o autor não explica, né, esses valores, ele só coloca aí as diferenças, né, com o teste que ele utilizou, mas não explica esse valor. Por isso que eu perguntei. O que interessante observar é que houve um aumento na nos 50% de proteína bruta. E aí, o que vai acontecer? O cara está gastando mais para produzir um leite de pior qualidade. E ele vai perder o bônus dele, né? Então, assim, é irracional. E é o que as meninas falaram de forma muito adequada lá na frente, né? Mas ele tem que saber fazer para ter uma receita, né? Para ter o retorno. Não é fazer porque acha que é assim, né? Tem que ter conhecimento técnico. E, gente, nutrição de gado leiteiro não é para amador, porque é um animal extremamente exigido metabolicamente e que tem respostas agudas para erros nutricionais, para qualquer tipo de erro de manejo, tá? Só essa pergunta, gente? Vocês não entenderam nada? Eu tenho outro. Então vamos. Em relação ao aumento da digestibilidade de matéria seca, eu não lembro agora em qual tabela, mas estaria envolvido com o aumento da população microbiana ruminal? Ou não tem nada a ver? Essa mesmo. Sim, indiretamente, né? O balanceamento, ele causaria, vamos dizer, o correto balanceamento, a relação proteína bruta, NDT proteína bruta que o artigo trouxe, né? Quando isso está correto, a gente tem uma maior população microbiana, a gente tem carboidratos rapidamente fermentáveis para elas iniciarem o processo de crescimento. Então, sim, a gente tem uma melhora da digestibilidade quando a gente tem uma flora ruminal mais desenvolvida e mais adequada. Lógico que a qualidade do capim, que nem a Vera enfatizou, que a gente não está sabendo, mas a gente acredita que ele mudou, né? Que ele perdeu qualidade, que aumentou o teor de FDN ao longo dessas análises, que tem aqui uma média que ele trouxe, vai interferir também. Quanto mais lignina a gente tiver nesse capim, mais difícil é a digestão. Mas se a gente tem uma população desenvolvida e responsiva, a gente consegue melhorar a digestibilidade, sim. Aí está o relacionamento do balanceamento da dieta, né, o correto balanceamento, o adequado balanceamento com a digestibilidade. Certinho, obrigado, Diana. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas na época que os autores comentam dos efeitos ruins, né, o excesso de amônia circulante no animal, eles falam desde gasto de energia para eliminação, né, e eles falam de aumento da produção corporal de calor. Então, o animal vai ficar mais quente. E isso, para vaca de leite, é quase como você empurrar ela precipício abaixo. É um animal muito sensível à temperatura. Então, se ela ela já é um animal com metabolismo acelerado e um animal muito quente mesmo, porque ela está funcionando no 12 para produzir leite. Então, se além disso, você ainda atrapalha a vida dela, desbalanceando a dieta, a gente tem um aumento de calor corporal, sensação térmica, né? São animais que você vai ter que dar um jeito de refrigerar eles de alguma forma, a pasto é complicado. Então, assim, a gente tem mais um dano que a gente vai causar pela falha no balanceamento. Falar, tudo bem, tanto faz colocar 50% ou 40% de proteína. Você vai ter um problema grave aí, tá? Esse aumento de temperatura pode explicar
a diferença de ganho de peso dos animais, né? Não é só jogar dinheiro fora, só isso já seria muita coisa, mas não é só isso. Você atrapalha bastante o metabolismo da vaca com um erro de balanceamento. E o erro mais comum que a gente tem nas dietas é com proteína. Excesso de proteína, tá? Ana, eu tenho uma pergunta. O aumento do nitrogênio ureico no leite está relacionado com esse desbalanceamento da proteína na dieta? Diretamente relacionado. Porque pensa, Milena, se a gente tem um excesso de proteína, não vai ter... Quem já fez nutrição lembra que tem que ter um par, um casamento dentro do rumen, né? O carboidrato com a proteína. Se não tem esse casamento, a proteína vai embora, deixa o rumen. Né? Não na forma de proteína. O aminoácido é deaminado dentro do rumen e sai do rumen amônia. Né? Então, essa amônia, quando cai na corrente sanguínea, é o que a gente vai querer medir com esse nitrogênio ureico, do leite, da urina ou do sangue. Então, quando a gente tem um aumento desses valores, a gente quer dizer o quê? Que está escapando proteína do rumen. E por que ela está escapando? Porque ela não tem um carboidrato para fazer um casamento e virar proteína microbiana. Então, é diretamente relacionado. Esses níveis séricos, porque assim, medir o metabolismo ruminal, contando bactéria ou algum marcador de bactéria, é um negócio bem complicado. Você precisa ter um maquinário mais diferente para fazer isso. Mas dosar nitrogênio no sangue, na urina ou no leite, é uma análise bem simples de ser feita, né? Em comparação com medir marcador genético de bactéria. Então, é um jeito de você medir o que está acontecendo dentro do rumen. Se aumentou o nível de nitrogênio ureico no sangue, no leite ou na urina, quer dizer que está escapando ureia do rumen. Por que está escapando ureia do rumen? Porque eu não tenho um balanceamento e essa ureia, em vez de virar proteína microbiana, aminoácido para a vaca, ela está indo atrapalhar a vida da vaca. Atrapalhando a reprodução, atrapalhando a produção, atrapalhando calor para a vaca, perdendo energia. Então, eu estou jogando dinheiro fora de novo, porque são problemas que eu vou ter que tratar, vou ter que recuperar esse animal. Ficou claro, Milena? Sim, ficou. Obrigado, Ana. Era isso, menino? Sem dúvidas, mas Vera está com a mão levantada, esbarrou sem querer. Eu levantei e esqueci, levantei lá no começo e esqueci de abaixar. Tá. Mais alguma dúvida? Brenda, Maiara, vocês apresentaram muito bem, mas vocês ficaram com alguma dúvida que na leitura não conseguiram entender? Não, Ana, a minha única dúvida era do negócio da CCS também, que eu até tinha conversado com a Tainara. Eu posso dar uma olhada nisso, eu dou uma consultada aqui nos universitários e eu vejo se eu acho alguma resposta para vocês e coloco no grupo amanhã. Tá bom, Porque obrigada. a Tainara colocou, a Vera, não sei, uma delas colocou o valor aqui, e o máximo que falou que podia era 300 mil. Né? Então, nenhum dos leites está dentro do padrão. Todos eles estão fora do padrão, acima de contagem de CCS. E sim. aquele que tem quase 800 mil, aquilo ali deve dar uma perda de bonificação na entrega do leite absurda. Pois é. Não entendi também, não. Não conseguia achar um gatilho para ser junto com a suplementação, sabe? A diferença delas. Vou falar com o pessoal que é bom de leite, perguntar para o Edgar, e ver se ele faz uma associação para a gente e falo para vocês. Tá bom? E eles também não falam de novo, né, no artigo, a consequência disso, nada, né? Não, eles não chamam atenção nenhuma. Eles fazem Isso. estatística dos dados, talvez tenha um outro artigo que eles explorem mais qualidade de leite, né? Porque eles não nem citam, né? Deu estatística, deu diferença, e eles nem falaram nada.
E também fica uma dica para a gente, vocês viram que o dólar aqui valia R$ 2, né? Inveja total dessa época. A gente tem que, quando for escrever o nosso artigo e colocar preço das coisas, a gente tem que colocar uma moeda que não seja tão doida quanto a nossa. Então, é muito comum a gente passar todos os custos para dólar. Não é que a gente é besta, que é fresco, que gosta de dólar, mas é uma moeda que tem um padrão, uma continuidade, né? Não tem uma inflação maluca que nem a nossa. Então, é muito comum vocês verem experimentos que falam de custos em dólar, tá? Você fala, meu, cara fresco, fica morando no Brasil e falando de dólar, por causa da, vamos dizer assim, do tipo de moeda que é, né? A pouca variação que tem. Era isso, gente? Ana, eu tenho outra pergunta, não está bem relacionada com o trabalho, não, mas também é sobre proteínas. Vamos? Eu estava lendo sobre suplementação de metionina protegida para gado de leite. Como que funciona essa proteção dessa metionina? Quando como é você que é fala isso? de qualquer coisa protegida, é protegida do rumen, né? Se você jogar um aminoácido dentro do rumen, ele vai ser, ainda mais metionina, ele vai ser consumido em questão de segundos, você não dá nem tempo de medir ele lá dentro, tá? Então, você faz uma proteção, geralmente se usa calor ou tanino, são os mais comuns, mas aí eu teria que dar uma olhada na metionina para ver como é que ela é. Então, ela passa, ela não sofre nenhum ataque dos micro-organismos ruminais. E quando ela chegar lá no intestino, ela, perde essa proteção por causa da mudança de pH do intestino, e ela é absorvida diretamente pela vaca. No texto passado, vocês viram que quando a gente fornece proteína não degradada no rumen para o animal, as principais fontes que a gente tem como limitante, um dos primeiros limitantes, a metionina. Então, a gente fornece uma dieta para um animal que tem, vamos dizer assim, um baixo teor de metionina. Aí você fala, não tem problema, porque a proteína microbiana tem um perfil de metionina interessante. Depende da produção da vaca. Para vacas com altas produções, estamos falando de 40, 50 quilos de leite, a metionina da proteína microbiana é insuficiente. Então, é necessário fazer uma suplementação. O ganho em produção de leite é considerável. Então, aí você protege a proteína, né, o aminoácido, no caso, né, direto. Protege de quem? Do ataque que haveria dentro do rumen, porque ela seria transformada em proteína microbiana, e vai fornecer esse aminoácido diretamente para o animal ruminante, né? Então, como é que você faz isso? Tem que chegar no intestino e ser absorvido pelo intestino. Lembra, a vaca usa proteína metabolizável. Para ela, não interessa a fonte da proteína, tem que ter aminoácido na corrente sanguínea. Isso é proteína metabolizável, né? Então, se ela vem do saco de aminoácidos, se ela vem da proteína microbiana, se ela vem da PNDR, para a vaca é indiferente, ela precisa do pool de aminoácidos. Era essa a tua pergunta, Helder? Era sim, Ana. Então, joia. Pode tirar a apresentação? Eu acho que pode, Brenda. Acho que o pessoal tá tímido. Vocês ameaçaram todo mundo para não fazer pergunta? Não ameacei ninguém, não. Eles estão tímidos. Mais alguma dúvida, gente? Então, vocês dêem uma lida, quando estiver à toa, antes do Big Brother, em todos os textos que a gente falou até agora. Porque vocês vão ver que esse texto dá tipo um fechamento neles. E junta todas as informações que a gente tem. Tá? Então, eu acho interessante, principalmente quem já fez nutrição ou está fazendo, consegue ter um entendimento bem legal do que está acontecendo nesse artigo. Apesar de não ser um artigo perfeito, ele é um artigo até que bonitinho. Tá? Ele tenta casar as coisas. Tem uma falha meio sim, mas tenta casar as coisas. E dá para entender bem como funciona a ideia da suplementação. Certo? Podemos finalizar? Mais alguma pergunta?
Ô, Adriana, Hum, o Léo, ele ficou de apresentar pra gente sobre o Trello, o aplicativo que ele sugeriu pra gente usar esse ano. verdade. E eu também queria saber se eu posso apresentar rapidamente a metodologia de coleta de dados do experimento desse ano, 15 minutinhos na próxima reunião, segunda-feira. Posso? Por mim, sim. Ótimo. Às vezes, próxima semana é convidado, né? Mas é rapidão, é Normalmente, 15 minutinhos. Às vezes deixa depois da apresentação do Marcondes, né? A gente libera ele e fica na sala, porque a gente precisa saber disso antes de começar a parte de coleta, né? Senão... Ou se a gente conseguisse marcar algum dia nessa semana ainda, poderia adiantar. Ou na próxima semana a gente começa... Ah, mas não dá para começar mais cedo, né? Porque já está marcado com um palestrante, né? Ou sem ele, né? Antes da apresentação dele. A gente pode combinar entre nós. É 15 minutinhos, não gasto mais do que isso. Não mesmo. Eu ia sugerir ou marcar outro horário ou começar 15 minutos antes, porque normalmente quando é palestrante externo, demora bastante. E acaba lá pelas 9. E aí o pessoal já está bem cansado. E às vezes tem as atividades de casa. Então, acho que a gente marcar uma 15 para 7, eu acho que vai ser melhor. Ou durante a semana, né? Mas depois eu acho que fica pesado. Mas por mim, tranquilo, acho legal. Acho bem necessário, né? A gente precisa. Maiara, você vai apresentar? 15 minutos só, tá? Maiara, não precisa ser meia, pode ser 15 para 7. Ah, tá. Não, é que eu pensei se a gente tiver algumas perguntas, algumas dúvidas, mas dá tempo. Vamos, que eu tô escrevendo coisa ainda. Então, o que eu pensei era usar o aplicativo do Trello. Não sei se todo mundo já conhece. Esse aqui é um cronograma que eu fiz, mais ou menos, com os dias da semana. Igual aqui, esse primeiro quadradinho é de domingo. Não tá dando para ver, deixa eu... Aqui, esse aqui é de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aí esse último aqui é o de modelos, que é para criar esses outros negocinhos do trato aqui. Assim, o aplicativo, ele dá várias ferramentas para a gente marcar o que a gente pode ir lá fazer e o que a gente fez. E também a gente pode demarcar quem que vai lá fazer o tal serviço. Igual aqui, segunda-feira, hoje, ó, trato 0,3% do peso vivo. Tá aqui a minha fotinha da Niege, que a gente foi lá hoje. A gente abre aqui. Olha lá, cronograma semanal. Essa parte aqui dos membros, que a gente pode, clicando no maisinho aqui, a gente seleciona quem que vai fazer o serviço. A pessoa mesmo pode ir lá e fazer. A gente pode definir uma data de entrega para esse serviço, igual eu coloquei já a data de hoje, no caso, e às 10 horas. E nisso, o aplicativo, ele manda uma notificação para você, o tempo que você, assim, 2 horas antes, 1 hora antes, ele manda o aplicativo lembrando você do que você tem que fazer, da sua atividade. Aí essa parte aqui é o anexo, que a gente pode inserir uma foto, um arquivo, um link, ou até mesmo outro quadro. Aí aqui eu coloquei coisas para fazer, o trato e observar animais, caso houver debilitados, anexar a foto ou então mandar no grupo. Aí aqui a gente vem cá só, assim, quando a gente não fez a atividade, ela aparece desse jeito. Aí a gente vem cá, seleciona aqui, aí vai marcar que ela foi feita.
Isso é no aplicativo, isso é no quadro de hoje. No quadro de amanhã, terça-feira, ele já vai estar a atividade aqui, que eu já tinha colocado, a descrição: ofertar aos animais 56 quilos de ração e observar se tem animais doentes. Aqui em membros, eu posso adicionar quem vai fazer, igual vou colocar, por exemplo, a Maiara vai amanhã. Aí eu coloquei ela aqui. Aí aparece a fotinha dela aqui e E já chegou notificação para mim. aí já chegou a notificação dela. E amanhã ela vai ser notificada às 8 horas, que eu coloquei para notificar 2 horas antes. É a mesma coisa, se tiver alguma coisa pode ir em anexo e colocar alguma foto de algum animal, ou de caso os animais estejam comendo normal. E quando a pessoa deixa de fazer a atividade, ela fica esse símbolozinho vermelho, que foi no caso, assim, uma simulação que eu fiz de ontem. Aí, ó, a atividade deixou de ser feita, era para ser entregue ontem às 10 horas. E aqui os dias da semana. E esse aqui eu fiz ele como modelo só para deixar salvo. E se a gente vir cá, aí ele tá diferente, é modelo. Aí se eu quiser adicionar algum item aqui, caso eu vou adicionar um item. Você vem cá, adiciona alguma coisa, por exemplo, checar bebedouro. Aí ele vai checar o bebedouro, para ver como é que os animais estão de água, e já aparece aqui. Aí a gente vem cá, novo item. Ô, Léo, Oi. aí todo mundo tem que estar cadastrado aí, né? Isso, aí eu Tem que mando, ter a conta. tem que ter a conta e o... telefone doido, peraí. Tem que criar uma conta, pode entrar com a conta do Google mesmo, no aplicativo. E aí eu já mando o convite do time da Agrocria. Quer ver se eu voltar aqui? Eu mostro aqui, tem os times. O do Confex eu já tinha feito para aquela vez, acho que foi do ano retrasado. Esse aqui é o que eu uso para mim, na minha programação semanal das minhas aulas. E aqui, ó, Experimento Agroquia 2021. Aí só vir aqui já vai abrir o quadro. E dá para a gente ir adicionando os cartões, por exemplo, esse aqui é o de amanhã. Aí a gente fez o de amanhã, no domingo a gente pode vir cá, arquivar esses e colocar o da próxima semana. Que aí já fica salvo. Aí, por exemplo, a gente já programa também que todo domingo a gente vai fazer isso. Só dei uma travadinha para criar esse modelo aqui no telefone, porque eu mexo mais no computador. Pelo computador também tem como você, assim, abrir a página do Trello e mexer nele também. O Léo, ele exporta as informações depois? Não, eu acho que ele não exporta tipo assim, para alguma coisa, tipo, para fazer um backup. Eu acho que ele não exporta. Ele ainda não. Não digo nem. Como se fosse um backup, mas para a gente ter um histórico das atividades realizadas, né? Os dias, às vezes aconteceu alguma coisa, para a gente ter esse histórico depois. Assim, ele tem os aqui nos cartões arquivados. Se caso a gente arquivar, a gente fez tudinho da semana. Aí domingo a gente foi lá e arquivou todos e criou da semana que vem. Aí caso aconteça alguma coisa futuramente, a gente pode vir aqui em cartões arquivados e vai aparecer os arquivados. Mas não tem uma plataforma externa que ele manda. Alguma dúvida? Pode perguntar, eu sei que assim, é uma coisa nova, é uma coisa para tentar agilizar o nosso, assim, dar um organizado também na semana, e caso aconteça alguma coisa, tem um lugar para mandar fotos. Então, eu acho que vale a pena tentar, porque
esse aplicativo, eu já ouvi alguns produtores falarem que usam, né? Então, o pessoal, assim, que mexe mais intensivo nas propriedades. Então, é um aplicativo usualmente usado comercialmente. E aí, é uma técnica a mais que vocês aprendem para usar amanhã, né? Então, eu acho que vale a pena a gente se esforçar para aprender. Eu acredito que deve ser só a primeira vez, né? Até entender, e depois deve ser bem tranquilo de usar. E aí vocês já conseguem aplicar amanhã, ou se alguém, né, falar se conheceram ou não, conheço, já sei usar. Igual aqui, eu vim pelo computador, eu arquivei. Oi. Igual aí, se for para criar o da outra semana, o cartão da outra semana, aí uma pessoa só cria, como se fosse vocês fossem o ADM desse programa aí. Não, pode ser uma pessoa, pode ser, tipo assim, quem tá dentro do time, quem tem a disponibilidade de estar nesse quadro aqui, ele pode mexer, ele pode configurar. Tem algumas opções que só os administradores que mexem. Tipo assim, que é adicionar alguns power-ups, que é, tipo assim, só que aí já vai para a versão paga, que manda direto ele sincroniza com o Google Agenda. Então, lá no Google Agenda já vai ter o seu lembrete lá da sua atividade, por exemplo. Ah, entendi. Léo, Oi. a gente pode deixar definido quem for no domingo de criar o da próxima semana, para todo mundo não ir lá e criar e virar um bolo. Pode sim, entendeu? pode ser também. Nesse adicionar cartão aí, se eu clicar aí, ele já clica o novo quadro, assim, configurado do jeito que tá, tipo quinta, trato, 3%, ou eu preciso colocar todas essas informações? Não, aí quem for mexer nisso, aí tem que colocar todas as informações. Tá, entendi. Deixa eu tentar criar por aqui, é porque eu mexo mais pelo computador. Então, aqui, ó, criar. Eu já venho aqui no modelo, que é o que a gente vai usar. Igual, esse é o modelo do trato 0,3%, com 56 quilos de ração, por enquanto. A gente vem no quadradinho aqui em cima, aí já vai ter os checklists, manter, criar. Aí aqui eu posso fazer as alterações, data de entrega. Eu venho cá, que dia que eu vou entregar. Eu venho aqui escolher uma data. Aí ele abre aqui o calendáriozinho. A gente pode colocar, vou criar o de domingo, eu já criei, então eu vou criar o de segunda, dia 22. Aí criei, lembrete 2 horas antes. Esse aqui, adicionar-me ao cartão, é que assim que você criar, ele já vai te adicionar você já vai estar como membro de fazer aquela atividade. Arrumar a hora. Às 10. Lembrete 2 horas. Concluído. Aí, ó, mesmo assim ele me incluiu no... Aí ele me incluiu mesmo assim. Tá me obedecendo, não. Aí ele vai estar aqui, eu posso clicar nele, segurar e arrastar para o lado. No computador já tem jeito de você criar direto aqui na segunda-feira, na terça. Mais alguma coisa? Ô, Léo, eu acho que eu baixei aqui, aí eu já tô no grupo do confinamento. Aí eu queria saber, lá abaixo, assim, tá escrito Experimenta Agroquia 2021. Se eu apertar lá, eu já consigo entrar? Não, não.
Léo, esse aí lembra que é o teste que eu tava mexendo pra ver se eu sabia mexer? Aham, esse aí é O onde que você criou é diferente. do Confex aqui. Eu tô nesse aí, ó, o cronograma é esse aí. Aí quando eu abro, aparece esse cronograma e aparece embaixo, Experimento Agrocria 2021. Não, esse aqui era um teste que a Mayara estava fazendo, ela criou nesse aqui, aí depois eu adicionei ela nesse outro time, Agrocria 2021. Ah, não, Aí então tá bom. Então vocês vão mandar o convite ainda, né? vou mandar no grupo lá do WhatsApp. Então tá bom. Mais alguma coisa? Então, gente, vamos tentar todo mundo baixar, né? Quem tiver espaço aí no celular. Quem não tiver, abre um espacinho. E vamos fazer um esforço para usar, porque a gente tem que ir para frente, não para trás, né? Então, a gente tem que evoluir. Combinado? O Léo vai mandar o convite, aí vocês baixam já e a gente vai. Vamos tentar ser mais tecnológicos. Aí qualquer coisa pode me chamar também no WhatsApp, que aí eu ajudo, se tiver alguma dúvida. Recadinhos para quem está no experimento aí da Agrocria, né? A gente tem várias coisas para arrumar durante essa semana. O Guilherme e a Mayara vão passar para vocês as atividades, mas vai chegar as bandas de tambor para colocar, que o pessoal da Agrocria vai comprar, e a gente pretende pesar aí, sexta parece que o pessoal tem prova, talvez sábado, né, se for para dar 7 dias, mas a gente tem que ver se vai dar tempo da gente fazer tudo que tem que fazer, tá? Então, a gente vai organizar certinho o que precisa fazer e colocar no e marcar, né, os dias para a gente conseguir organizar tudo para dar tempo. Lembrando que a pesagem inicial e final tem que ser jejum, então a gente precisa do confinamento, tem todas as baias para dar uma verificada. Mas a gente vai organizar certinho e a gente passa para todo mundo. É isso, né, Mayara, Guilherme? Sim. Sim, senhora. O Flávio já respondeu, o Guilherme, não sei se estava na cópia que ele respondeu, ele já passou para o rapaz comprar. Eu vou até avisar, você viu? Eu vou avisar que caso que tenha que buscar, a gente busca, né, se for, porque acho que a pessoa não é daqui que vai comprar. E aí, tendo material, a gente já consegue instalar. Aí Tá bom, então. Preciso comprar as coisas que vocês me pediram. Vai precisar junto com uns tambor, né? Vai precisar das estacas. Estaca eu pego aqui no Brisa. Tanto de obra que tem aqui. É só dar uma então beleza. Pelo bairro. Na última vez eu peguei umas 20. Uma surrupiada. E eles largam para trás, né? Porque eles estaqueiam depois, não usam mais. Ok, amanhã eu não consigo, eu tenho aula o dia inteiro, mas quarta e quinta aí eu dou um jeito. Mais alguma coisa, gente? Deixa eu parar a gravação aqui.